com uma BBC financiada pela taxa de licença, com mais um pedido de desculpas. Antes de chegar a isso, porém, enquanto alguns, ao que parece, neste país, só querem que a gente fique calado sobre o assassinato horrível de Henry Novak. Sabe, ainda estão surgindo detalhes que eu acho que as pessoas realmente não conhecem. Quero dizer, eu mesmo certamente não conhecia. Este relatório do Mail que eu vi hoje diz que foram tiradas fotos de perto de Henry Novak, e o Mail também relata que aparentemente houve um vídeo gravado. Agora, esse vídeo nem sequer foi divulgado ao público, mas também não foi exibido no tribunal, aparentemente por ser perturbador demais para mostrar. E isso, eu acho, mostra ainda mais que a sentença mínima de 21 anos é um insulto absoluto. Você realmente ouve o jovem dizendo, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. Essas foram as palavras de George Floyd nos Estados Unidos anos atrás. E depois, o que ocorreu? Tivemos o futuro primeiro-ministro e jogadores de futebol se ajoelhando. Você acha que veremos o mesmo com esse jovem garoto branco? Não, eu também não. Fico me perguntando por quê. Me pergunto por que a polícia acreditou no homem Sikh de 25 anos e não no garoto branco de 18 anos que estava morrendo. Por que foi assim? Quando o protesto começa? Quando o garoto vai se ajoelhar com orgulho? E os jogadores de futebol será em breve? Não espere por isso. E cada vez mais pessoas agora estão começando a falar sobre o estado do nosso país, o estado da nossa sociedade. Jack Straw é um dos que agora estão falando sobre o que está acontecendo em termos de policiamento. Nós também, novamente, em meio a pedidos de alguns para não falarmos realmente sobre nada disso que está acontecendo, minimizando o policiamento de 2 pesos e 2 medidas. Policiais, claramente, alguns policiais neste país, sentindo-se controlados e pressionados. Veja, há 1 em cada 7 policiais e funcionários que se sentiram controlados e pressionados a adotar certas ideias nas sessões. E o mesmo número achou que erros seriam usados contra eles. 1/5 disse que temia ser rejeitado por dizer a coisa errada. Alguns, na minha opinião, são francamente delirantes sobre o que ocorre em nosso país agora. Claire Fox foi, na verdade, um raro farol de sanidade com esse discurso na Câmara dos Lordes. Meus senhores, o ministro disse quase no final que isso não tem nada a ver com racismo. Mas tem sim, com certeza, porque o assassino jogou a carta do racismo e a polícia acreditou no assassino e na família dele sobre racismo, em vez de acreditar no Henry moribundo, que morreu achando que o Estado pensava que ele era um racista intolerante por causa disso. Imagine só, é uma tragédia enorme. Aliás, raiva racial nem chega perto de descrever isso. Mas será que a ministra reconhece o número de policiais da linha de frente, antigos e atuais, que agora relatam que o medo de acusações de racismo, que podem acabar com suas carreiras, está influenciando as decisões operacionais? A liderança de Hampshire chegou a dizer que o antirracismo, ser ético e inclusivo, era uma das principais prioridades como força policial. Acima, aliás, de manter as pessoas seguras ou combater o crime. Isso exige mais, se eu puder perguntar à ministra, do que só ajustar orientações ou dizer que lições precisam ser aprendidas. Uma frase que já ouvi muitas vezes nesta casa, sem que as lições fossem realmente aprendidas. Deixe-me apenas dizer à nobre senhora que incidentes acontecem e os governos precisam refletir sobre o que aconteceu como resultado desse incidente. Aguardamos a investigação do IOPC. Não seria apropriado comentar ou influenciar antes que ela ocorra. Já examinamos, junto com o Conselho Nacional de Chefes de Polícia, as orientações atuais que eles publicaram e agora eles estão analisando quais orientações precisam. Haverá outras questões que estamos analisando. Por exemplo, meu estimado amigo, o secretário do Interior, vai discutir com a comunidade Sikh e com a polícia a questão dos elementos do Kirpan. Isso de uma forma não julgadora, mas pelo menos consultar e discutir essas questões. Há uma série de questões, mas acho que aqueles que chegam a julgamentos apressados precisam refletir sobre o fato de que os governos precisam refletir, porque governos e a polícia criam políticas para o longo prazo, não para o momento. Enquanto outros meio que descartam que qualquer uma dessas coisas
a ponte para uma sociedade de duas classes, um policiamento de duas classes. Eu assisti esse vídeo várias vezes e é impossível afirmar com certeza que isso se trata do que você chamaria de policiamento de duas classes. Ou seja, nós não temos as evidências. Eu discordo de você. Eu discordo de você, Roberto. É inimaginável que, se os papéis estivessem invertidos naquele vídeo, a polícia teria agido da mesma forma. Eu não consigo acreditar que, se fosse um jovem de minoria étnica, digamos um jovem negro, por exemplo, que estivesse deitado no chão, que tivesse sido esfaqueado. Espera aí. Já houve muitos exemplos da polícia britânica agindo de forma brutal com jovens negros. Você sabe disso? É certo tomar medidas contra isso. Quero erradicar todo tipo de racismo. Mas o que eu temo que tenha acontecido nos últimos anos, e isso já dura tempo demais, é que o chamado antirracismo levou ao racismo e à discriminação contra pessoas brancas. E foi isso que vimos nesse caso. Então, espere um pouco. E eu já te dei outros exemplos. Então, só para esclarecer, você acha que nós, certo? Veja as gangues de exploração sexual, por exemplo. Essa é a consequência lógica do que você sugere, Roberto. Na verdade, eu não... Não que você esteja dizendo que você... Dizendo essa não é a lógica. Você diz que fazer perguntas é uma coisa, mas tirar proveito político sem evidências é diferente. Já vimos que isso não é capital político. É sobre agir diante de um escândalo nacional. Enquanto isso, quando se trata da BBC, mais um pedido de desculpas a Nigel Farage. E você sabe, a BBC, cada vez mais uma emissora de esquerda desacreditada, que as pessoas têm que financiar por algum motivo estranho, via taxa de licença. E o próprio Nigel Farage destacando com que frequência os pedidos de desculpas têm vindo recentemente da BBC. BBC com esse pedido de desculpas. Antes de começarmos, pedimos desculpas por um erro cometido no programa de ontem. Em entrevista sobre o assassinato de Henry Novak, de 18 anos, citamos erroneamente Nigel Farage, líder do Reform Reino Unido, dizendo que as pessoas deveriam reagir à morte dele com raiva fria e branca. Só para esclarecer, o Sr. Farage disse raiva fria e pura, como já mencionado antes no programa. Pedimos desculpas a ele por esse erro. O Newsnight de ontem à noite foi removido do iPlayer e do BBC Sounds esta noite. Olha, onde estamos como país, eu acho que está cada vez mais claro, infelizmente. Novamente, alguns parecem estar em total estado de negação. Eu digo que eles estão ignorando a triste realidade. Ontem de manhã falei sobre o assassinato horrível de Henry Novak e o tratamento que recebeu da polícia. O ponto que eu queria destacar é que as próprias forças policiais ficaram tão obcecadas com Day e com não tratar todos de forma igual, ou seja, tratar as pessoas de maneira diferente se elas são brancas, em oposição aos grupos étnicos minoritários. Consegui quebrar o muro de silêncio, já que não havia figuras políticas de alto escalão se manifestando com indignação sobre o ocorrido. O que publiquei nas redes sociais foi visto por dezenas de milhões de pessoas. Mas parece que os políticos e a grande mídia ainda não entenderam o recado. Então, vamos ser claros. O compromisso antirracista da polícia, elaborado pelo Colégio de Polícia e pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia, deixa muito claro neste documento que, ao lidarem com questões policiais, isso não significa tratar todo mundo da mesma forma ou ser indiferente à cor. Ou seja, a polícia age de forma diferente com diferentes grupos étnicos. E você sabe, estávamos falando da polícia de Hampshire. Bem, aqui está. O plano de ação racial da polícia de Hampshire e da ilha de White foi implementado enquanto Priti Patel era secretária do Interior. A polícia está sendo orientada a lidar com minorias étnicas de forma preferencial em relação às pessoas brancas. E o maior medo que os policiais têm é de serem acusados de agir de maneira racista, o que não justifica o comportamento desses policiais, mas talvez o explique. Agora, na verdade, eu recebi muitos e-mails de policiais da ativa e ex-policiais sobre a doutrinação que eles estão recebendo atualmente, e eu quero ler apenas um deles. Esse homem serviu na força policial por muito tempo. Ele me disse, recentemente fui obrigado a fazer um treinamento obrigatório sobre raça, onde me falaram sobre meu privilégio branco e que eu trabalho em uma organização institucionalmente racista. Fui obrigado a aprender sobre a história negra e sul-asiática. Palestras sobre equidade e discursos moralistas de palestrantes ativistas preencheram as 2 horas seguintes da sessão de treinamento.
Eles estão fazendo com que a polícia fique apavorada de aplicar a lei de forma igualitária. E não importa o que a secretária do Interior, Shabir Mahmoud, diga quando ela insiste que a polícia trate todos de forma igual, desde o topo da hierarquia policial até o modo como os oficiais recebem treinamento sobre questões raciais. Eles estão sendo orientados a tratar as pessoas deste país de modo diferente. Ontem à noite, milhares se reuniram em frente à delegacia de polícia em Southampton. Vocês ouvirão comentaristas políticos dizendo que causei esse problema. Eles sempre fazem isso e evitam discutir a questão, mas farei essa previsão. Se não acabarmos com o policiamento de duas classes, neste país, vamos virar milhões de cidadãos comuns e cumpridores da lei contra a polícia e contra as autoridades deste país. Quero que a gente pare e diminua a raiva e o conflito nas nossas ruas. Isso precisa do primeiro-ministro para baixo de uma garantia absoluta de que essa bobagem de tratar comunidades diferentes de origens étnicas, diferentes de maneiras diferentes, vai acabar.